Gostaria da sua paciência, que é uma palavra que eu creio que vai falar os nossos corações. Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao 28. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom, penetrar numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio a prostrar-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, e rogava que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa como das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra você pode ir, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixou. Senhor, soberano Deus, Deus da glória, Pai Todo-Poderoso, eis aqui o rabíssimo, Senhor, ainda na terra, ainda para falar e proclamar a tua palavra. Que o teu Espírito, Senhor, venha, Senhor, abrir, Senhor, a minha mente espiritual e falar a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Aleluia, Pai. Aleluia. Bendito seja Esse texto de Marcos 7, versículo 24 ao 30, eu falei, ele é paralelo a Mateus 15, versículo 21 ao 28. Mateus tem uma visão, Marcos tem outra visão. Nós vemos os evangelhos sinóticos, a história praticamente parecida. Um tem uma visão, é como se tivesse uma visão da entrada, e o outro narrasse a saída. Eu quero intitular essa mensagem: como vencer Deus, o Deus invencível, deixando-se ser vencido. Poderia ser até uma expressão grotesca para muitos. Aqui, como eu já preguei 2 vezes, todo sábado abençoado eu prego a palavra de Deus. Se Deus mandar pregar no Salmo 23, eu prego. Se Ele mandar pregar em 2 Crônicas 7,14, eu prego. Se Ele mandar em Apocalipse, qual livro for, mas essa mensagem já vem na minha mente já há alguns dias ou alguns meses. É uma mensagem muito profunda de ser até compreendida. Então, quando nós vemos, quando alguém, comunidade ou nação tem uma ideia de uma teologia politeísta a respeito de Deus, colocando e dividindo a soberania do Senhor com outros deuses, é menosprezar o Criador e a sua existência. Na Índia, o povo invoca o Buda. Alguns países islâmicos invocam Maomé, abrindo as suas bocas, falando Alá. Ele está lá, mas não anda, mas não fala. E nós vemos que até aqui, como no Brasil, até mesmo em outros países, outros povos ou nações, eles abrem a boca para invocar outros deuses, que tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem. Mas eu quero dizer que nessa noite, nós que somos cristãos, que cremos em um único Deus, e a razão de toda a existência, que mesmo antes que uma palavra viesse a sair da nossa boca, o Senhor já sabia, como está escrito no Salmo, de número 139. O Senhor, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou ao 3º dia, para nos dar vida e vida com abundância. Ele está à destra de Deus, porém, Ele deixou o Consolador para nos consolar das nossas aflições. E diante desse texto, nós vamos ver, de fato, Deus pode tudo, mas não pode tudo. Deus não pode o que é ridículo, o que é absurdo, porque esse poder está controlado pelo caráter dele, pelos princípios divinos que ele possui. Entre as coisas que Deus não pode, é um fato que já aconteceu, deixa de ser acontecido. Aconteceu. Ele pode até perdoar uma relação ao acontecimento desse fato. Está esquecido, diferente de nós. Algo que já aconteceu,
Deus não pode voltar atrás. Ele permite que aconteça. Ele pode até perdoar as nossas falhas, as nossas fraquezas, mas o Senhor ao mesmo tempo, Ele esquece. É como tivesse uma amnésia. Deus, como Ele fala que dos seus pecados não me lembrarei mais. É diferente de nós, que mesmo quando nós perdoamos alguém, um parente, um ente querido, sempre vem a memória, perdoa, mas sempre vem aquele fato. Dificilmente, como o esposo ou a esposa é traída, sempre perdoa, mas sempre está batendo. Mas Deus não. Deus tem esse poder de esquecer e perdoar. O Senhor pode até nos levar ao mundo paralelo, onde uma nova história possa ser construída em outra dimensão. De fato, aquilo que já aconteceu, deixa acontecer. Aquilo que houve passa a existiu de alguma forma. Deus tem esse poder. Se muitas das vezes o Senhor sabe, por exemplo, a história de José, ali ele era perseguido pelos seus irmãos. O que foi que Deus levou? Levou a outra dimensão, levou lá para o Egito para construir uma nova história. Porque Deus sabe que muitas das vezes, aonde alguém tem um propósito, ele vai ser perseguido. E Jesus falou para os seus discípulos: se vos perseguirem, fugi para outra cidade. E lá o Senhor vai construir uma nova história. Mesmo se o Senhor tinha um projeto aqui nessa cidade e você não foi honrado com a esposa, você não foi honrado com um bom emprego, não foi honrado na família, mas de repente Deus pode te levar lá para o estado do Ceará, lá para o estado do Pernambuco, lá para a África, lá para os Estados Unidos, mas Deus vai fazer uma nova história para que o seu nome possa ser glorificado. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja louvado teu nome. Desde essas muitas coisas, Deus não pode. Aparecem três que são em potência divina. De fato, nesse evangelho que nós temos é uma mulher apaixonada, derrotando Deus. Aqui você vai aprender como é que você, entre aspas, como é que você vai derrotar Deus, como é que você vai conquistar o coração de Deus. Não é como muitos pregam: ah, Senhor, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante, eu jejuo 3, 4 vezes por semana, eu vou te colocar na parede, ou tu faz, ou tu me dá, ou não sou teu filho. Tem muitos que não recebem porque querem colocar Deus na parede. Mas se nós formos analisar aqui esse texto, aqui que eu vou passar, não se preocupe se passarem alguns minutos, mas Deus tem uma palavra para conosco nesta noite. Então, o ser humano que vai à guerra e subjuga Deus, mesmo sendo carente, impõe seus desejos na expressão de suas necessidades que traziam consigo. Sobre o projeto divino, no fim de tudo, essa mulher que fala grego, que é pagã porque é sírio-fenícia, sai de casa para resolver seu problema e enfrenta Deus cara a cara, porque Deus estava em Cristo Jesus. Então, nós vemos que ela diz: Deus tinha os planos, porém enfiou-os dela na agenda divina. Deus tinha os projetos, no entanto, a mulher fez o dela prevalecer diante de Deus. Essa mulher volta para casa como vitoriosa e Deus satisfeitamente derrotado. Esse Deus alegremente vencido, esse Deus totalmente feliz de sua total incapacidade de ter dito não. Aqui nessa história, o Senhor foi incapaz de dizer um não para ela. Então, esse Deus teve a sua agenda divina conturbada, sua agenda desfeita pela invasão de uma mulher guerreira e obstinada. Aqui hoje tem gente que precisa aprender a lutar com Deus, deixá-lo completamente derrotado. Nós precisamos aprender. Mas quais são as vitórias que essa mulher consegue com o seu confronto com Deus? Oh Deus poderoso! Aqui, primeiro Deus perdeu em 3 lutas. Primeiro Deus perdeu o esconde-esconde na alma. Aqui nos diz o texto que Deus em Cristo Jesus
porque Deus em Jesus tem cara, tem cor, tem tamanho, tem raça, tem cidadania e fala uma língua. Quem um dia nunca brincou de esconde-esconde, a fazenda, a roça, um queria ser o policial, outro bandido. Hoje nós vemos que, se for brincar, muitos vão querer ser o bandido. Uma inversão de valores. Mas nós vemos que no verso 24 nos diz que Jesus queria passar desapercebido e oculto. Queria que ninguém soubesse que ele havia entrado em uma casa. Aqui vai falar, porque uma mulher cuja filha estava possesso de espírito, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro, tendo entrado em uma casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Deus em Cristo, Ele queria, no caso, descansar. E aqui, Ele nos diz que Jesus queria passar desapercebido e oculto, queria que ninguém soubesse que Ele havia entrado numa casa. Nos dá uma razão, porque havia uma mulher que achou Deus. Jesus queria ficar tranquilo, dar uma descansada, longe dos holofotes, porém não conseguiu. A mulher achou Deus e o encontrou. Aleluia! Então, Glória a Deus! quando é que nós encontramos Deus? Jeremias capítulo 29, versículo 13 vai falar: e me buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Quando nós buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, nós vamos ter um verdadeiro encontro com Deus. Nós não vamos ser como o povo de Israel, que louvava ao Senhor, que adorava ao Senhor somente de lábios, porém o seu coração estava distante do Senhor. Mas quando nós entregarmos toda a nossa vida, todo o nosso coração ao Senhor, fala o salmista no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aqui nessa história, Deus em Cristo não queria ser achado. No meio da multidão, existem pessoas que não sabem encontrá-lo, não sabem ter acesso ao Senhor. Muitas das vezes, nós que estamos dentro da igreja, nós muitas das vezes não temos acesso ao Senhor. Nós desconhecemos. E como é que nós vamos conhecer? Nós vamos conhecer Ele através da sua santa palavra. Aqui está a receita. Assim como uma mulher sabe, uma confeiteira sabe os ingredientes de um bolo, nós como cristãos devemos saber a receita, que é o manual, que é a Bíblia Sagrada. Porém, fique atento, como é que você vai ganhar de Deus no esconde-esconde da alma. Segundo lugar, Deus perdeu dela no planejamento estratégico. Nós vamos ver que Deus tinha planos, Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ver que em Mateus capítulo 15, versículo 24, Jesus responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É como se Jesus estivesse falando: por enquanto meu trabalho é dentro das fronteiras de Israel e com judeus, por enquanto meu compromisso é com essa gente, por enquanto não tenho projeto com grego, não tenho projeto com pagão, porque Jesus, ele veio primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas no verso 25 do capítulo 15 de Mateus, ela porém veio e adorou dizendo: Senhor, socorre. Qual é o socorro que eu e você precisa nessa noite? Nós devemos fazer como a mulher pagã Ciro-fenícia. Nós devemos adorar ao Senhor em espírito e verdade, porque o Senhor está à procura dos tais. Em Mateus 15, 26, Jesus vai falar para aquela mulher: não é bom tomar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, vai falar: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus tronos. Essa mulher se humilhou diante do Senhor
E a agenda divina foi mudada pela insistência de uma mulher perturbadora. Mateus 7,7 vai falar: pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-ás. Nós devemos ser persistentes nos caminhos do Senhor nessa nossa jornada. Então ela chega e força Deus para fora de um projeto. Porque o Senhor, Ele queria levar a sua palavra somente ali para os judeus. Meu Deus, Tu és fiel, Tu és poderoso. Nós sabemos que lá no fundo, os planos de Deus são planos de Deus. Até mesmo quando há mudanças de planos, são planos de Deus. Deus mudou seus planos, muitas das vezes, para com outros povos. Por exemplo, a cidade de Nínive, quando o Senhor ia destruir, Ele manda o profeta Jonas profetizar, e o povo todo se arrepende. Uma cidade com mais ou menos 120 mil habitantes. E aqui, nós vemos aqui, aparece uma mulher enxerida, obstinada, e vira a agenda de Deus totalmente ao contrário. Deus, e Jesus, Ele tinha o plano de ocultar-se, que ninguém ali o perturbasse, mas ela vira a agenda de Deus. Então isso deveria ser totalmente estimulante para mim e para você. Muitas das vezes nós não conseguimos a nossa vitória, seja na área espiritual, na área sentimental, com a nossa família ou financeira, porque nós não usamos de sabedoria de acordo com a palavra de Deus. E a palavra do Senhor fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Muitos não alcançam algo de Deus, por quê? Porque não tem o temor do Senhor. Não guardam a palavra do Senhor no coração, como fala o salmista: guardei a tua palavra no meu coração para mim não pecar contra ti. Mas devemos ser temerosos ao Senhor e procurar em andar em santidade, porque o Senhor fala: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Aleluia, glória a Deus. Em terceiro lugar, Deus perdeu na disputa de repentes, que é um repente lá no Nordeste, dois repentistas que um fala um verso, o outro já fala no improviso, já vem de repente. Um fala aqui, vai na embolada, se começar às 10 horas da manhã, vai até às 5, 6 horas, e ali é algo que vem de repente. Por isso, é como se essa mulher fosse uma mulher nordestina, persistente. O nordestino lá, ele é persistente, ele é guerreiro, é um povo sofredor, mas ele põe a boca no pó. É um povo onde está faltando gás, mas ele prostra diante do Senhor, e o Senhor manda um carvão, e muitas das vezes envia até alguém para trazer um botijão de gás até a porta. Então, quando Jesus cita, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aí, porém, a mulher respondeu: os cachorrinhos também debaixo da mesa comem das migalhas do seu Senhor. De fato, o que Jesus estava citando era um provérbio de rua, um desses de esquina, de praça. É como se Jesus estivesse falando: de repente, não é bom tomar o pão e dar aos filhos, lançá-los aos cachorrinhos. Mas ela vai responder que também os cachorrinhos comiam debaixo das mesas de seus donos, seus senhores. Então, em Mateus 15, 28, Jesus respondeu: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Então, no segundo verso, não veio à cabeça de Jesus, deu uma pã divina. Então, é como se o Senhor Jesus estivesse falando: não tenho mais o que dizer. Então, Jesus propõe o primeiro verso, a mulher vem com o segundo verso imbatível. Acabou a canção e o Senhor vai falar: a tua fé te salvou, faça contigo como tu queres. Meu Deus. Então, Deus deixa-se vencer com as armas
que invulnerabiliza. Quais são as armas que tornam Deus invulnerável? Nós vamos ver. A primeira arma é a perseverança. Nós vamos ver que Jesus vinha com seus discípulos pelo caminho e eles iam gritando atrás: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Essa mulher gritava, está registrado em Mateus, capítulo 15, versículo 22. E os discípulos, não aguentando mais, rogaram Jesus para despedir essa mulher, falando: não é brincadeira, ninguém aguenta mais, Jesus. Resolve o problema dela, só assim o Senhor resolve o nosso. Essa mulher, insuportavelmente insistente, se tem uma coisa que Deus não suporta, é a perseverança. Se tem algo que Deus não suporta, biblicamente, é a minha e a sua perseverança. Eu falei, pedi, dá-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-vos-á, porque aquele que bate, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, será aberto a porta. Então, perseverança é algo insuportável para o coração de Deus. Então, essa gente que não entrega os pontos, que insiste até a alma, pode insistir. Mas por muitos que querem colocar Deus na parede. Uma das primeiras armas que deixam Deus vulnerável é a perseverança. E a segunda arma que ela usa, que invulnerabiliza Deus, é um coração quebrantado. Essa mulher descobre que Deus não consegue ficar de pé diante de alguém que se quebranta diante dele. Então a palavra em Marcos 7,25 vai falar que a mulher veio, prostrou-se aos seus pés. Então, se nós soubéssemos que não há algo que baixe Deus diante de uma vida humana do que alguém quebrantado. É por isso que o salmista vai falar no Salmo 1, verso 17, ele vai nos afirmar: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O salmista, quando ele peca, quando ele transgride contra o Senhor, ele planeja um assassinato, prostitui-se com Batseba, ele vai fazer este salmo e ele vai reconhecer que o sacrifício para Deus é um espírito quebrantado, que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai desprezar. Toda honra, toda glória seja dado ao teu nome, Senhor. Então, um coração quebrantado e contrito, o ser humano prostrando diante de um Deus, faz com que o Senhor se abaixe para ver e atender nossas necessidades. O Senhor não sabe habitar diante de um coração contrito e quebrantado de coração, diante de uma alma que se apequena diante dele. Nós devemos ser como João Batista, que o próprio Jesus falou: glória a Deus. Não houve maior do que João Batista. E ele falou: é necessário que ele cresça, que eu diminua. E quando ele viu o Senhor Jesus: eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Porém, muitos querem ser estrelas, muitos querem aparecer, muitos querem saber disso daqui. Mas a estrela que deve brilhar é Jesus de Nazaré, que vive para sempre. Porque o Senhor é o mesmo de hoje, de ontem e de eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então essa mulher descobre que o quebrantamento vulnerabiliza o coração de Jesus. Ela descobre que o Senhor é amor, é compaixão pura, é misericórdia em essência. Ela se quebranta e quebranta o coração de Jesus com o próprio quebrantamento. Aleluia. E a terceira arma que ela usa é a oração. Os versos 26 de Marcos vai nos afirmar que ela suplica diante do Senhor. Então, súplica de alguém impotente, porém obstinado a conseguir um milagre. Não há nada que coloque o ser humano no lugar de vulnerabilidade do que um ato de súplica. Não há nada que constrange o coração de Deus do que os lábios súplicos. O Senhor tem misericórdia de mim, pois minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher estava no estado de desespero.
Sim, meu Porque ela Deus. viu a sua filha ali totalmente endemoniada, sofrendo. Porém, ela vai falar para o Senhor: olha para mim, olha para minha filha, a vida dela está se acabando. Ela suplica ao Senhor, não deixa de ouvir essa alma quebrantada. E a quarta arma que ela usa é a coragem. Essa mulher, Meu ela tem Deus. peito, ela tem valentia, ela tem raça. É por isso que Jesus vai falar no verso 27 de Marcos: não é bom tomar dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. No versículo 28, o que é que ela vai falar? Ela, porém, respondeu. Ela não ficou calada. Ela foi uma mulher corajosa, uma mulher que teve peito de ali se lançar diante de Deus. Oh, Deus. Então isso aqui é uma ousadia fantástica. Ela sabe que Jesus é Jesus. Ele fala e os demônios ouvem. Se ele mandar, ele sai. Ela está procurando ajuda dele. Mas ela tem coragem de contrariá-lo. O Senhor, é como ela estivesse falando: o Senhor me desculpe, o Senhor me perdoe, mas não vou ficar calada. Não. Ela, porém, lhe respondeu. O que mais impressiona é esse pessoal nas escrituras assudas que diz: não aguento mais, não dá mais para esperar, não saio daqui se o Senhor não chegar junto, se o Senhor não me abençoar. Então, diante de tudo isso, essa história nos deixa 3 lições básicas para nós aprendermos e colocarmos na nossa agenda, nosso dia cotidiano. A primeira lição: que Deus é invencível, mas gosta de ser vencido. Todos nós lembramos do episódio de Jacó, que Jacó lutou com Deus a noite inteira e prevaleceu. Está lá em Gênesis capítulo 32, versículo 28 ao 30. Então, nós vamos ver que Deus, ele luta com Jacó ali à noite, vai até a madrugada. Deus toca na concha, Jacó manco, mas Deus saiu contente. Jacó mancou o resto da vida, e Deus alegremente derrotado. Porque Jacó prevaleceu, porque ele falou: não deixarei o Senhor sair daqui, se não me abençoares. E vai falar em Gênesis capítulo 2, versículo 30, Jacó afirma: tenho visto Deus face a face, a minha alma foi salva. Jacó lutou com Deus desde a noite até o fim da madrugada, mas como príncipe prevaleceu com Deus. Ele segurou ali em Deus e falou: não vou deixar tu sair daqui enquanto não me abençoas. Então a segunda lição: Deus não muda, mas gosta de alterar planos. Malaquias 3:6 vai falar: eu sou o Senhor e não mudo. Por outro lado, ele fala em 2 Crônicas 7:14: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nós vamos ver frequentemente, nós vemos Deus falar, e assim, porém, nós vemos o mesmo Senhor mudando o plano de mudança. Porque na verdade ninguém compreende a mente de Deus. Muitas das vezes Deus muda de plano. Às vezes, meu querido, você está aqui, Deus te leva a um seu local ou para uma cidade pequena, até simples, e muitas das vezes você pode ser até formado, não sei se você é. Aí você vai falar: Senhor, o que foi que eu vim fazer aqui? Deu minha formatura, deu minha família lá na capital, o Senhor manda eu para cá sozinho. E muitas das vezes o Senhor nos leva, não é para nós conquistarmos grandes coisas, como o Senhor fala: buscar primeiramente o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Mas muitas das vezes é para você louvar, é para você falar que
que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e a nenhuma alma se converter ao Senhor, porque a palavra do Senhor fala que vale mais uma alma diante de Deus salva do que o mundo inteiro lá fora. Então, nós não compreendemos a mente de Deus, porque Romanos 11:34 vai falar, nos diz: quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Quem é que vai dar conselho para o Senhor? Quem é que vai falar, Senhor, é assim, é por ali, não é desse jeito? Aqui é a palavra do Senhor. Se nós formos contra a palavra do Senhor, nós estamos indo contra o próprio Deus. Por isso, fala em Romanos 11:34, nos diz: quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Meu Deus. Rapidinho, já estou encerrando. Glória a Deus. Então nós vamos ver como na época de Moisés o Senhor falava em matar o povo, porque o povo era desobediente. E Moisés falava para o Senhor: risque meu nome do livro que o Senhor escreveu. Então nós vemos esses antropofílicos, expressões humanas atribuídas a Deus, que muitas das vezes nós atribuímos ao Senhor, querendo dar conselho ao Senhor, falando: Senhor, é assim, Senhor, eu só vou se o Senhor fizer desse jeito. E muitas das vezes, pela graça e a misericórdia, o Senhor, muitas das vezes, Ele vai e se arrepende do mal que faria e muda a sorte do seu povo. Porque o Senhor, Ele não muda, mas Ele gosta de alterar planos. A terceira e última lição: Deus é todo sábio, mas gosta de ser chocado pela sabedoria de um coração que ama alguém. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí eu acho extraordinário, sabedoria divina, perplexa. A mulher pagã, Sírio-Fenícia, ela não fora criada em uma sinagoga em Israel. Possivelmente nunca havia lido os livros da lei, mas ela sabia que estava ali. Quem estava ali era Deus, era Jesus. Ela deixa o Senhor impressionado, pois ela demonstrou sua sabedoria de um coração que amava alguém. Ela deixa Jesus chocado, pois ela queria ver o bem na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Então, e no texto de Mateus 15:28, ela deixa o Senhor chocado: ó mulher, grande a tua fé, faça contigo conforme tu queres. E hoje, que essa história tem a ver comigo e com você. Talvez você tenha vindo aqui nessa mesma situação, tendo até mesmo seus filhos sofrendo nas drogas, no alcoolismo, ou na prostituição, ou até mesmo alguém sofrendo dificuldades no casamento, na saúde, no trabalho, ou até mesmo alguém sofrendo, querendo que o seu caráter seja mudado ou moldado, como foi o caráter de Jacó. Então, só vencendo Deus que a sua história pode ser mudada. Mas como vencê-lo? Ele quer não poder dizer não e atender você. Então, se você chegar com perseverança, com quebrantamento, com oração, com coragem, você vai deixar o Senhor perplexo, e o Senhor vai dizer: filho, filha, volta para casa. O demônio já saiu da tua casa, o demônio já saiu do teu lar, o demônio já saiu do teu filho, o demônio já saiu da tua filha, já saiu do teu lar, do teu casamento. Volta para a tua casa abençoada em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer fazer, que quando nós agimos com perseverança, com quebrantamento, com oração e com coragem, então o Senhor vai ficar perplexo e Ele vai nos abençoar. Então a receita está aqui, está dentro da palavra de Deus. Se nós buscarmos a palavra do Senhor, como fala o salmista, Salmo 1, que bem-aventurado é aquele que medita na sua palavra de dia e de noite. Antes de trazer na lei do Senhor e na sua palavra medita de dia e de noite, é comparado com uma árvore bem pertinho dos ribeiros, cujas folhas não caem, mas vai dar o seu fruto na estação certa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.